Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o procurador do município, Ricardo Martins. Doutor Ricardo, boa noite. Obrigada por vir aqui ao nosso programa. Boa noite, obrigado pelo convite. E para esclarecer, né, e até tranquilizar também a população de Teresina e também lembrar um pouco dessa questão, porque esse contrato, né, com a Litucera, ele venceu ainda no ano passado e a Prefeitura de Teresina, dentro do que a lei permitia, fez a contratação e foi renovando os contratos emergenciais com a Litucera, até que agora, então, por determinação do Tribunal de Justiça, os serviços precisaram ser suspensos com essa empresa. A Prefeitura de Teresina já contratou emergencialmente uma outra empresa para fazer essa coleta. Houve uma decisão judicial proferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça na segunda-feira, entendendo que a nova lei de licitações vedava a contratação por meio de um novo processo emergencial de alguma empresa que já tivesse sido contratada emergencialmente. Apesar das legislações aplicadas serem distintas, a primeira dispensa emergencial foi feita com base na legislação anterior, essa dispensa emergencial nova foi feita com base na nova legislação aplicada, determinando que não fosse aceita a participação da empresa Litucera nessa nova dispensa emergencial, determinando que o município continuasse o processo emergencial com as empresas seguintes classificadas no processo. Que agora será a empresa Aurora. A empresa, na sequência, é um consórcio formado pela empresa Aurora e pela empresa Recicle, que já foi contratada pelo município e a partir de amanhã assume a execução dos serviços por força dessa decisão judicial. E a gente não vai ter, então, essa cena de lixo se acumulando nas ruas de Teresina, procurador? A expectativa é que não. Os contratos já foram assinados, tanto pela Sendur, relativo à coleta e transporte dos resíduos, quanto com as SAADs relativas ao setor de capina e varrição. Então, a expectativa é que não se tenha uma interrupção dos serviços, já que o município atuou rapidamente, procedeu com a análise da proposta da empresa seguinte, procedeu também com a análise da documentação, a partir de algumas diligências que foram necessárias, foi realizada a contratação da nova empresa que vai assumir a execução de serviços. Esse consórcio, ele terá as mesmas obrigações contratuais que a empresa Litucera tinha? Sim, é o mesmo processo emergencial, foi apenas removido do processo a empresa que havia ficado em primeiro lugar por conta dessa vedação da lei e foi contratada a empresa seguinte. O projeto básico, o termo de referência, a planilha orçamentária, as obrigações contratuais são as mesmas. Claro que a Prefeitura não tem a ingerência sobre uma empresa privada no quesito, vocês precisam contratar ou não contratar a seguinte mão de obra. Mas atualmente a empresa Litucera, e a gente viu a preocupação aí dos trabalhadores, são cerca de 2.000 trabalhadores que estão atuando na limpeza pública de Teresina através dessa empresa. Existe alguma expectativa, mesmo que de forma informal, se eu possa trazer essa informação, de que a nova empresa absorva essa mão de obra ou parte dela? A seleção da mão de obra que vai ser utilizada na execução do serviço cabe unicamente à empresa contratada. É uma questão comercial que cabe apenas ao consórcio que foi contratado. No entanto, a expectativa é que seja aproveitada ao máximo possível a mão de obra que já executa atualmente o serviço. Mas essa informação ela poderá ser recebida com maior precisão pela própria empresa que vai assumir a execução dos serviços. É lógico que a gente fica aqui na torcida, né? Para esses trabalhadores serem absorvidos, a mão de obra já especializada, qualificada, e são pais de família que mantêm a cidade limpa e que recebem esse salário que é tão importante para a sobrevivência deles e da família. Esse maquinário que vai ser utilizado pela nova empresa, pelo consórcio, procurador, ele já está em Teresina? Sim, a informação que nós temos através da empresa que foi contratada é que parte do maquinário, inclusive os caminhões compactadores de lixo, que responsáveis pela coleta, já se encontram no município aptos para a utilização. É porque também vai seguir provavelmente as mesmas rotas que eram feitas anteriormente. Sim, essa empresa vai executar exatamente o mesmo serviço que já era executado pela Litucera. As rotas, a quantidade de material que deve ser recolhido, o quantitativo de caminhões, o quantitativo de mão de obra, segue o mesmo projeto que já estava em execução. Bom, a gente tem esse problema judicial envolvendo a licitação da empresa que seria responsável pelo recolhimento do lixo e essa licitação está sendo questionada pelo Tribunal de Contas e na Justiça desde o ano passado, procurador. E os valores que os técnicos do Tribunal de Contas encontraram, a licitação de 2 bilhões de reais, é que estão sendo contestados. Como é que na Justiça a Prefeitura, em que fase está dessa possibilidade da Prefeitura poder seguir com essa licitação? Bem, o processo licitatório principal, ele foi aberto pelo município ainda no final do ano passado, em dezembro, e já neste ano 2024 houve um questionamento por parte do Ministério Público de Contas,
foram apontados alguns questionamentos a respeito da qualificação técnica exigida na licitação, bem como algumas falhas relativas à planilha orçamentária. O município recebeu essas recomendações do tribunal, foi uma cautelar que determinou a suspensão do andamento dessa licitação. Em maio, o município acolheu as razões apresentadas inicialmente nesta representação pelo Ministério Público de Contas e pelo TCE, procedemos com as adequações necessárias e já solicitamos à Corte de Contas a revogação da cautelar para que o município possa prosseguir com a licitação principal para a realização da coleta de lixo. Estamos aguardando o posicionamento da Corte de Contas. Bom, enquanto isso, fica a empresa do consórcio liderada aí pela Aurora e Recicle, fazendo essa coleta. Esse contrato emergencial, ele tem duração de quantos meses? Esse contrato tem duração de até 1 ano, pela nova lei de licitações. Tá certo. Eu queria agradecer ao procurador do município, Ricardo Martins, explicando aqui para a gente como é que fica a limpeza pública de Teresina, de acordo com a lei. Ele, especialista na legislação, procurador do município, traz para a gente, então, essa segurança de que a empresa já assinou o contrato e a coleta de lixo já é retomada normalmente a partir de amanhã. Muito obrigada, doutor Ricardo. Boa noite. Obrigado. Boa noite.